Vamos fazer uma leitura na Palavra de Deus, lá no livro dos Salmos, o de número 67, primeiro e segundo versículo. Livro dos Salmos, o de número 67, versículos 1 e 2. Salmos 67, versículos 1 e 2. Acredito que todos encontramos. Diz assim a palavra de Deus: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Nosso Deus e Pai, na tua presença estamos, Senhor, e pedimos, Senhor, fale conosco, Senhor, preenche nossos corações daquilo que precisamos, não daquilo que muitas das vezes queremos, mas do que precisamos, porque essa é a tua vontade, Senhor. Falar ao teu povo, dizer, Senhor, ao teu filho, à tua filha, o que é da tua vontade. Oramos a ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, quem está conosco? Quem nos acompanha nas redes também. Vamos passar alguns instantes meditando na palavra de Deus, dentro da série que se encerra hoje. E o que eu tenho a ver com isso? Essa foi a série. E o tema de hoje é o ser humano como o agente da bênção. Aprendemos nessa série, vamos dizer assim, pequena, 3 temas, mas que estavam muito interligados e nos traziam reflexões importantes aí. Dentro disso aí, hoje a gente fecha com o ser humano como o agente da bênção. Outras séries virão, outros temas acontecerão e nós estaremos atentos à voz de Deus. Amém? Vamos começar tentando definir isso que a gente aprendeu nas últimas 2 passagens, nos últimos 2 domingos. Tentar definir o que é bênção. Bênção é bênção, mas o que é bênção? O que é bênção? No passado, ou até hoje ainda, eu acho que no passado era mais firme isso, a questão da bênção, né? De tomar a bênção, de pedir bênção, né? Eu cresci muito com isso aí. Eu lembro que, já faz tempo, né? Eu lembro que minha avó recebia de todos os netos a bênção, né? Ou melhor, o pedido de bênção. E ela então dizia que Deus abençoava, mãozinha posta, né? E isso me parece que ao longo do tempo ele, não que cai em desuso, mas não foi, vamos dizer assim, massivo, ele veio diminuindo isso aí, com certeza. E depois, algum tempo depois, começa o questionamento: o que é bênção? O que é realmente isso? O que significa? O que é a bênção? E aí a gente vai na palavra de Deus, tá certo? Porque se cada um der a sua definição, e vamos dizer assim, de filosofia até matemática, vamos encontrar inúmeras definições aí. Mas nós vamos na Bíblia, e a Bíblia no Antigo Testamento, ela diz que bênção, ela está relacionada à fonte do bem, à prosperidade, louvor, presente e acordo de paz. No Novo Testamento, louvor, gratidão, consagração, benefício, discurso, entre outras coisas, bem material no sentido
de generosidade espiritual transmitida pelo Evangelho. Então veja que não é tão simples assim, né? Definir o que é bênção. Mas o nosso tema diz que o ser humano é o agente da bênção. E a gente pode, nesse começo, entender assim que essa questão da bênção ela vai depender muito do contexto em que ela está inserida, em que ela está acontecendo, né? A gente vê Deus abençoando o homem em várias situações, e uma delas, o próprio Jesus, tá certo? A bênção no ato de dar graça pelo alimento. Pelo alimento. Jesus alimenta multidões, mas antes de alimentar, ele toma o pão e ele abençoa, por assim dizer, tá certo? Ele dá graças ao Pai e assim ele alimenta. Quando ele institui a Santa Ceia também, é uma maneira de abençoar. Quando ele celebrava a Páscoa, também a mesma situação, quando ele toma o pão e abençoa o pão. Então ele está abençoando naquele momento, tá certo? O pessoal de direito aí, cadê os estudantes de direito aí? Muito bem, já levantou um ali atrás. Ali. Não sei se está em vigor, eu não me aprofundei nisso aqui. Mas, falando de pedir bênção, eu falei assim, mas de onde começou isso, né? Eu encontrei uma palavra chamada pátrio poder. Estudantes do direito aí conhecem esse assunto? Tá bom, vamos deixar passar então. Vamos deixar passar por hoje. Pátrio poder, vamos dizer assim, na pesquisa que fiz, significava que o pai tinha o direito sobre o filho, sobre a vida e a morte dele. Pátrio poder. Eu não aprofundei muito, então não tenho bagagem para falar nisso, mas é interessante, porque talvez se a gente entra nessa definição, a gente sairia um pouco do foco, mas ele está dentro dessa questão. A questão de pedir bênção, ele foi instituído no Brasil fortemente através do pátrio poder. Tipo assim, se você não me pedir bênção, eu posso até te matar. Então há algo nesse sentido assim, tá certo? Mas a gente olha para a palavra de Deus e a gente vai usar uma definição. Já ouviram falar que a bênção corre atrás da gente? Já ouviram falar? Alguém já falou isso para vocês? Que você não precisa correr atrás da bênção, mas é a bênção que corre atrás de você. Já ouviu falar isso? Tá, mas se a gente jogar assim no ar, legal, né? Puxa, que legal. Então não preciso eu ir atrás da bênção, né? Porque hoje a gente corre atrás de muita coisa, não corre? A gente corre atrás de, sei lá, tantas realizações, resposta, provisão, emprego, aposentadoria, né? Realização de sonhos. Muita coisa a gente corre atrás. E a palavra de Deus diz que a bênção corre atrás do Filho de Deus, da Filha de Deus. É só você olhar para trás e a bênção está correndo atrás de você. Só que a situação precisa ser esclarecida. Realmente é assim. A bênção corre atrás de você. Mas o que diz o texto? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E lá na frente Davi vai dizer assim, no livro dos Salmos, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Me seguirão. Percebe? Me seguirão. Mas qual que é a razão da bênção correr atrás de você? Qual que é a razão de você não precisar correr atrás da bênção? O verso inicia, diz assim, e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Antes,
Depois da primeira vírgula, ele diz assim: tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno. Sabe quando a bênção corre atrás de você? Quando você é obediente. Amém? Quando você, quando eu, quando nós somos obedientes, a bênção corre atrás de você. Não é você que corre atrás da bênção, porque é a palavra de Deus. E palavra de Deus se cumpre. Eu querendo ou não querendo, eu crendo ou não crendo, a palavra de Deus se cumpre. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e fordes, vamos aqui parafrasear, e se você for obediente ao Senhor, as bênçãos vão te alcançar. Davi disse isso no Salmo 23, certamente isso vai me seguir, ou seja, eu vou caminhar e as bênçãos vão estar atrás de mim. Amém? Eu quero, de tanta coisa da gente falar de bênção, né? Primeiro definir bênção, o que é bênção? Então a gente viu que a bênção, ela é, dependendo do contexto, ela pode significar muitas coisas. E o ser humano, ele é o agente da bênção. Mas como assim? Como ele é o agente da bênção? Se ele é obediente, a bênção corre atrás dele. A bênção vai seguir ele, disse Davi. E é palavra de Deus se cumpre na vida do ser humano. Mas eu quero trazer um único exemplo, mas é um exemplo tão rico, que às vezes a gente passa por ele e não presta atenção. Todo mundo aqui conhece a história de Jacó e Esaú? Todo mundo conhece, né? O que Jacó fez com Esaú? Roubou? Roubou a bênção. Que bênção era essa? Primogenitura? Vamos avançar mais um pouquinho. Quando Jacó, vamos dizer assim, ele se fantasia de Esaú, aí ele está roubando a bênção. Percebe? Naquele momento ali, o pai chama o filho para fazer o quê? Para abençoar. Quem já leu a história sabe disso. Eu não vou ler a história aqui, não vou. Mas a palavra de Deus registra isso, que Jacó se veste, vamos dizer assim, vocês sabem a história, se veste de Esaú, porque o pai estava para abençoar, e ele vai lá para receber a bênção. É aí que ele retira, que ele se apodera, que ele toma a bênção. Era para ele? Não. Ok? Que bênção era essa? O pai naquele momento abençoava dizendo que Deus iria dar a ele o orvalho dos céus, as gorduras, ou seja, a riqueza, a abundância de trigo e vinho. Disse que os povos iriam servir a ele. Disse que ele seria senhor dos irmãos dele. E ele fecha dizendo: maldito os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. Essa foi a bênção que Jacó roubou do seu irmão. Ele rouba essa bênção, essas bênçãos, e ele vai embora. Ele vai embora. Só que um dia eles teriam que se encontrar. Tudo que vai, volta. Tudo que sobe, desce. Tá certo? Não, é a lei natural, é o ciclo. 22 anos se passam e eles teriam que se encontrar. Eles iriam se encontrar em algum momento. E quando Jacó percebe que vai se encontrar com seu irmão, 22 anos depois dele ter roubado essas bênçãos, o que diz a história bíblica? Que ele tem medo. Por que ele tem medo? Porque ele tinha roubado as bênçãos do irmão dele. Ele se fantasia, vamos dizer assim, daquela pessoa que estava destinada à bênção. E ele divide a família dele. Como assim? Ele divide a família em 2 grupos. Sabe o que ele pensou? Ele falou assim:
meu irmão, eu vou me encontrar com meu irmão, mas eu vou fazer o seguinte, a história é bíblica, eu vou dividir minha família em duas, vou mandar presente para o meu irmão, e assim, de repente, se ele matar alguns, os outros escapam. Percebe? Só que tem o seguinte, antes desse encontro, o que acontece? Acontece uma das histórias muito interessantes na Bíblia. Tem até uma música, né? Jacó segurou o anjo, não deixou sair, né? Me dá minha bênção, né? Os cantores aí, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso? Ou seja, Jacó manda a sua família para ir ao encontro de Esaú, seu irmão, mas ele está com medo. Quando ele está com medo, nessa noite acontece esse encontro com esse anjo, vamos chamar de anjo aqui. Acontece e dura a noite inteira. E também termina, para mim, sem uma explicação muito detalhada. Os teólogos aí de plantão, se puderem, né, esclarecer futuramente. Mas a história termina de maneira inesperada. Ele luta com esse ser, esse anjo, a noite inteira. E no outro dia, ele vai se encontrar com seu irmão. E quando ele chega, quando ele vai em direção ao seu irmão, e a gente está vendo o relato bíblico, e a gente imagina o quê? Vai ser um encontro violento. Vai acontecer alguma coisa ali. Mas o que acontece quando eles se encontram? Jacó, quando chega próximo de seu irmão, Esaú vem correndo em direção ao seu irmão, chorando, abraça o irmão e fica com ele ali. Então, todo o comportamento de Jacó, aquele medo de dividir a família em duas, de mandar presente, não serviu para nada. Que o irmão dele não fez nada disso que ele esperava. E quem sabe até nós que estávamos lendo até esse momento aí, pensávamos que ia acontecer algo violento. E não acontece. Tanto que Jacó chama seu irmão de meu senhor, se coloca como servo do seu irmão, tá certo? E ele oferece os presentes. E aqui é que é a nossa meditação. Ele oferece os presentes para o seu irmão. E o que Esaú fala? Esaú rejeita os presentes e fala: eu tenho muitos, meus irmãos. Fica com você. Seja para você o que você tem. Só que Jacó diz assim: não. Se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, peço que tomes o presente da minha mão, porquanto tenho visto a tua face como se eu visse a face de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma-te, peço-te a minha bênção que me foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, porque eu tenho tudo. Qual que é a diferença nas duas palestras aqui? O que Esaú diz? Eu fiz a leitura, mas olha só. Eu tenho muito, meu irmão, seja para ti o que você tem. Ou seja, eu não quero nada, eu tenho muito. E o que Jacó diz? Não, aceita o que eu estou te dando. Porque olhar para você é como se eu estivesse olhando para a face de Deus. E outra coisa, aceita isso, por favor, porque Deus me tem dado, eu tenho tudo. Qual que é a diferença? Um fala que tem muito, e o outro fala que tem tudo. Quem diz que tem tudo? Jacó. Quem diz que tem muito? Esaú. E aqui que a gente para e pensa, irmão. O presente que Jacó traz, ele se torna em bênção. Olha o que ele fala: toma-te, peço a minha bênção,
que me foi trazida porque Deus tem me dado graciosamente e porque eu tenho tudo. Esaú disse assim, não, eu tenho muito. Mas sabe por que Esaú disse assim, eu tenho muito? Sabe por quê? Porque ele praticamente tinha muita coisa sobrando, mas não tinha compromisso. Era o ter por ter. Eu vou tentar colocar uma situação que alguém me disse uma vez. Não sei se você já fez isso. Se você já fez, hoje você não faz mais. Sabe quando você almoça ou janta na casa de alguém e tem bastante comida, e sobra bastante comida? Aí você fala para a pessoa, leva. Aí a pessoa, não. Leva. Não. Aí você fala assim, leva. Vai estragar mesmo. Eu vou jogar fora mesmo. Você já fez isso? Não se diz isso. Mas não se fala isso. Percebe que Esaú está falando a mesma coisa? Ele diz assim, não, Jacó, eu tenho muito. Eu não quero o que você está me dando, não. Isso aí é troco. Percebe quando alguém almoça na sua casa e sobra realmente, né? O Edson fez aquele costelão, fogo de chão lá, e, né? Um monte de coisa lá. Aí você fala para a Ruth assim, leva, Rutinha. Aí a Ruth fala, não, Rose. Aí você fala, leva para colocar na mamita do Saulo Vitor. Aí ela fala assim, não, lá em casa tem muito. Você fala, leva logo, menina, vai estragar, eu vou jogar para os cachorros. Saulo Vitor é pior que o cachorro. Mas percebe que Esaú está fazendo a mesma coisa? Percebe? Esaú está fazendo a mesma coisa. Esaú está dizendo, eu tenho muito. Mas Jacó diz o que para ele? Eu tenho tudo. Percebe? Eu não estou criticando, tá, Rose? Não é nada disso. Eu só estou usando uma figura que acontece nos nossos dias e que eu entendo por adequado. Esaú está tendo as coisas por ter. Ele tem por ter. Ele não tem compromisso. Sabe, não tem. Vou dar um outro exemplo, mais antigo. Questão da comida, já vimos acontecer. Vou contar uma outra, quero ver se vocês sabem, já ouviram. Em alguma conversa na igreja, tem que ser na igreja, o irmãozinho fala assim, puxa vida, eu queria tanto ter um carrinho. Ah, mas para que você queria ter um carrinho? Não, eu queria ter um carro para eu poder levar os irmãos para a igreja, para eu dar carona para os irmãos, para eu levar o pastor naquele estudo. Aí Deus dá o carrinho para ele. O que ele faz? Meu carro está sem gasolina. Onde eu trabalho, tem um colega nosso, que a gente de vez em quando, né, toda semana, quase todo dia, a gente compra um salgadinho e faz ali a nossa confraternização. Aí um paga, outro paga. Aí quando chega para ele, fala assim, hoje você vai pagar? Ele fala assim, não trouxe minha carteira. Não trouxe minha carteira. Percebe? Eu já ouvi gente dizer isso. Eu queria tanto que Deus me abençoasse com um carrinho que eu ia ajudar o pastor onde ele não pode ir, eu ia levar ele. Eu ia buscar aquele irmãozinho lá na favela e ia trazer ele para vir assistir o culto aqui. E não faz. E não faz. Sabe o que é isso, irmãos? É o ter por ter, sem compromisso. Esaú disse, eu tenho muito. Jacó fala para ele, eu tenho tudo. Mas você sabe por que Jacó disse para ele,
eu tenho tudo, ele está dizendo assim, eu agora não preciso de mais nada. Agora Jacó está entendendo que aquela bênção que ele roubou lá atrás não era para ele. Não era. Aquela bênção era para o irmão dele, não era para ele. Quem sabe Jacó estava querendo ser igual a Esaú. Tem histórias assim também, né? Complexo de Édipo. Já ouviram falar? Decifra-me ou te devoro. Complexo de Édipo. O aluno que se apaixona pela professora. Tem isso, Ruth? Ou a aluna que se apaixona pelo professor. Ou o menino, ou a menina que quer ser super-herói. Tem muito disso, tem muita dessa situação. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Nós estamos falando de bênção. Mas a maior bênção que existe, que Deus dá, é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nesse momento, quando Jacó diz assim, eu tenho tudo, isso já é reflexo daquela luta a noite inteira. Lembra que a gente falou? Da luta que ele teve? E que aconteceu e terminou inesperadamente, mas quando ele vai e se encontra com seu irmão e espera que aconteça ali então uma luta, algo violento, e não acontece, isso quando ele diz eu tenho tudo, ou seja, eu não preciso de mais nada, eu agora entendi que a minha bênção não era essa que eu levei de você há 22 anos atrás, mas a minha bênção foi dada essa noite. Amém? Percebe a bênção sendo dada e percebe esse homem sendo o agente da bênção, o multiplicador. Ele acaba ensinando para o irmão dele, não adianta você ter muita coisa, não adianta você ter tanta coisa e não ter um propósito para essas tuas coisas. O propósito daquele que serve a Deus é estar com tudo que ele tem à disposição do Senhor. Amém? Essa é a bênção. E a pergunta que fica para nós é a seguinte: como é que foi que o anjo abençoou Jacó? Como que ele fez? Ô, Jacó, ajoelha aí, que eu vou impor as mãos sobre a sua cabeça, eu vou orar e você vai ser abençoado. Foi assim que ele fez? Ô, Jacó, você vai ser forte agora, você vai ser abençoado agora. Nosso encontro termina aqui. Foi assim que ele fez? É assim que a Bíblia conta que aconteceu isso? Não. Não é assim. Nessa luta, sabe? Na mudança de nome, sabe que tem uma mudança de nome aí, não sabe? O primeiro nome significava o quê? Lutar. O segundo nome representa o quê? Lutar também. Só que o que o anjo fala para ele? Você lutou como um príncipe. Você lutou, em outras palavras, como um filho de Deus realmente. E é naquele momento que a bênção acontece. No passado, você lutou para ser um Esaú. Mas lá no futuro, você vai ser você mesmo. Você não vai precisar roubar a bênção de ninguém. É nesse momento que Deus está abençoando Jacó. Mudando o seu nome, dizendo para ele, você não tem que olhar para o seu irmão e querer ser igual a ele, não. Você tem que ser você mesmo. As coisas que você tem é para servir ao teu Deus. No passado, você segurou no calcanhar de Esaú, a história bíblica conta isso. Mas lá no futuro, você vai se segurar em Deus. Você vai se segurar no Deus que pode tudo. E você não vai se desapegar de Deus e nem Deus vai se desapegar de você. Isso não está, irmãos, assim, colocado dessa forma, mas eu estou tentando traduzir o que acontece naquela noite, porque isso fica claro quando Jacó devolve tudo para o seu irmão, e como se ele dissesse, a minha bênção já foi dada, eu já recebi a bênção essa noite o Senhor esteve comigo e me deu a bênção que eu precisava me apoiar em mim mesmo, e Deus fez isso comigo, sabe?
ele devolve a bênção para Esaú, ou seja, eu tenho tudo, meu irmão. Eu tenho tudo agora. Eu sou também um agente, como diz o nosso tema hoje, um agente dessa bênção. Eu multiplico essa bênção, eu coloco isso de volta para você, porque isso não é para mim. O que é para mim me foi dado. Amém? Então a bênção, irmão, nesse momento, nesse contexto, e eu não sei para você, não sei para cada um de nós, né? Até mesmo na questão aí da gente colocar, leva porque vai estragar, eu vou jogar para o cachorro. Leva, pode levar. Faz marmita para o Saulo Vitor, não tem problema, sabe? Leva lá para ele. Não é isso. A bênção de Deus, tá certo? É para a gente entender, nesse exemplo de Esaú e Jacó, nós somos agente da bênção de Deus, mas Deus diz para nós como é que somos. Não adianta nada, como a gente cresceu. Eu também fiz isso. Se me apaixonei, não sei, viu, Ruth? Mas que eu admirava uma professora. Depois eu admirei um professor, mas aí já estava mais crescidinho, já sabia separar o negócio, né? Mas a situação é essa. A bênção é colocada em nossas mãos e nós precisamos ser multiplicadores disso, agente da bênção, sabe? Jacó, Israel, foi, naquele momento, o multiplicador da bênção. Ele foi agente da bênção. Ele disse para o irmão dele, você tem muito, mas sem propósito. Mas eu tenho tudo. E o que ele tinha? Comparado a Esaú, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Mas tudo que ele tinha um propósito. Servir a Deus. Isso é bênção do Senhor. Que Deus nos abençoe. Repassa a palavra ao Maurício para a condução da oração e encerramento dessa programação.